Pessoal, olha só, pra gente compreender legal essa matéria, não custa lembrar, a gente estava estudando os gases primeiro, vimos que os gases sofrem transformações isovolumétrica, o volume é igual, isobárica, a pressão é igual, isotérmica, e quando um gás sofre uma transformação onde tanto pressão, volume, temperatura e Kelvin, se nenhuma das três permanece constante, tu usa o pivite e povotó antes e depois para fazer o cálculo. Observe que para usar a equação geral dos gases perfeitos, eu tenho que supor que é a mesma amostra gasosa antes e depois, ou seja, não houve vazamento de gás, nem acrescemos dos gases durante a transformação. Porém, se houve a mudança do número de mols de gás, para relacionar uma situação antes e uma situação depois, eu já usaria a equação de Clapeyron, P vezes V igual a MRT, onde N é o número de mols e o R a constante universal dos gases perfeitos. O que é um gás perfeito? É um gás real que se comporta como ideal. O que é o gás ideal? É o gás imaginado pelos cientistas para entender os gases reais. O que é um gás perfeito? É o gás real que se comporta como ideal. Para tal, ele deve ter alta temperatura, baixa pressão. Os gases apresentam duas propriedades marcantes que os líquidos e os sólidos não possuem: expansibilidade e compressibilidade. Obrigado. Analisando os gases mais modernamente, através de matemática mais avançada, nós vimos que o gás, às vezes, aparenta roubar energia. Essa energia que nós não sabemos para onde ir, hoje nós sabemos. Quando a gente aquece um gás e parte dessa energia que ele recebe fica nele, a gente continua chamando de energia interna, porque a gente não sabia inicialmente onde ela estava. Hoje nós sabemos que a energia interna de um gás tem a ver com a energia cinética de suas moléculas. Por isso que a energia interna de um gás, que a gente representa por U, depende do número de mols, que é o número de moléculas, né? Contado dessa maneira inteligente, criada pelo Avogadro, e também depende da temperatura. Afinal, quanto maior a temperatura, maior a velocidade das moléculas, mais energias cinéticas elas têm. Jamais nas últimas aulas eu mostrei para vocês como é que se determina o trabalho realizado por um gás. Para te provar que o trabalho realizado por um gás é P vezes ΔV, o que é P? Pressão. O que é ΔV? Esta pressão é absoluta, logo ela é sempre positiva. E para essa fórmula poder ser aplicada, ela tem que ser constante. Para a fórmula poder ser aplicada, parabéns pela participação, o que importa é participar mesmo. A pressão é constante para a fórmula ser aplicada. Se a pressão não for constante, tu vai ter que calcular a área. A área de quê? Não é a área da tua casa, não é a área do teu banheiro, não. É a área do gráfico P versus V. Aí não importa quem é o gráfico, tu vai calcular a área embaixo do gráfico. Fica tranquilo, porque só pode ser uma área fácil de calcular, não pode ser uma área absurda de calcular. Fiquem tranquilos com isso então. Mas como eu estava dizendo, pressão absoluta ela é sempre um valor positivo. Quem é que define o trabalho, o sinal do trabalho? É a variação do volume. Quando um gás se expande, a variação do volume é positivo e o trabalho é positivo. Quando um gás é comprimido, a variação do volume é negativa. É isso aí. Resumindo, nos motores onde os gases se expandem, o trabalho é positivo. Nos compressores, onde o gás é comprimido, o trabalho é... Trabalho de quem? Trabalho do gás. Trabalho realizado pela força que o gás aplica no êmbolo móvel. Êmbolo móvel é o cilindro, né? O pistão, no caso dos motores e compressores. Bom, esta fórmula, então, ela é fácil de ser aplicada, ela nos ajuda a descobrir que na expansão o trabalho é positivo, na compressão o trabalho é negativo, e na transformação isocórica, isovolumétrica, quanto vale o trabalho do gás? O volume não muda, né? Na isovolumétrica eu falei que eu cortaria os V's ali. Já que o volume não muda, quanto é que é o ΔV? 0. E quanto é que é P vezes 0? Então eu vou perguntar de novo, quanto é que é o trabalho na transformação isocórica? 0. Era importante entender por que é 0, certo? Fica à vontade. Bom, continuando. Página 34. Depois dessa revisão, faltou uma coisa a discutir ainda com vocês que eu falei na última aula. Quando eu tinha lá o cilindro, o êmbolo móvel e um gás ali dentro, quando eu
jogava uma certa quantidade de calor para esse gás ficava mais agitado, e empurrava o êmbolo para cima, realizando trabalho. Mas quando os cientistas iam comparar a energia aplicada no gás na forma de calor e a energia devolvida pelo gás na forma de trabalho, eles percebiam que nunca dava igual. Que uma parte da energia sumia aparentemente. Foi o que eles denominaram de energia interna. Por isso que hoje a gente diz que o calor que a gente joga para um gás, uma parte se transforma em trabalho, mas uma grande parte provoca a variação de energia interna, que é a grande porcaria das máquinas térmicas. Aí eu falei para vocês, né, que a cada 1000 joules de energia que a gente joga para o motor de um carro, só 300 joules, 30% são aproveitados. Os outros 700 joules, 70% são desperdiçados jogando essa energia diretamente na atmosfera. O senhor está querendo me dizer que cada carro que está andando no planeta está ajudando para o aquecimento da atmosfera? Exatamente. Exatamente. Eu acho curioso que os cientistas falam da energia, né, do efeito estufa, que o carro libera gás de efeito estufa que colabora para aprisionar calor na Terra, mas os caras não falam que toda a vida que você te mexer com um carro de combustão interna está aquecendo a atmosfera, não só contribuindo para o efeito estufa com o CO2, mas está aquecendo diretamente a atmosfera. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? A falta de conhecimento de física. A galera faz estardalhaço por uma coisa e o grande problema, né, não é alertado. Então, curioso isso. Quando eu descobri, né, que dos meus R$100, só 30 são usados pelo meu carro e olhe lá, para poder andar para baixo e para cima, eu fiquei muito chateado. E é por isso que eu digo que futuramente a ideia é que nós possamos usar motores elétricos para andar de carro, já que o motor elétrico atualmente ele aproveita 90% de energia e só desperdiça 10% de energia. Porém, não adianta ter um carro elétrico e continuar queimando carvão na usina geradora de eletricidade. Apesar disso, é até preferível. Por quê? Porque a gente só precisa regular ou filtrar a queima lá em Tubarão, né? Bota filtro de gás carbônico, filtro de carbono, e aí não teria perda, desperdício, né, de uma má regulagem do motor individual em cada carro de combustão interna, certo? Então a gente teria só um ponto de queima de combustível fóssil, o que melhoraria, de repente, o aproveitamento geral do sistema. Então, futuramente, preparem-se para comprar seus carros elétricos. Eu ainda acredito que vai chegar uma situação que o motor de combustão interna vai ser proibido. Vai ser proibido ter carro de motor de combustão interna, né, devido ao problema ecológico. Então é possível que futuramente nós não possamos ter carros de combustão interna, a não ser que seja em lugares, né, restritos, com uma série de restrições. Legal. Agora sim, agora a revisão está bem completa. Dá pra gente começar a fazer as questões da página 34. À medida que faltar alguma discussão aí, eu acrescento. Questão 1. Em uma transformação sem trocas de calor, ocorre um aumento no volume do gás. Olha o que ele já disse, que não houve troca de calor, que é igual a zero. E disse que o volume do gás aumentou. Volume inicial é menor que o volume final. Letra A. Houve expansão ou compressão da massa de gás, da massa gasosa? Expansão, essa era esperada que vocês conseguissem. Letra B. Neste caso, o gás empurrou a parede de dentro para fora, realizando o trabalho, ou o meio externo empurrou a parede de fora para dentro e o gás recebeu o trabalho? Foi o gás que empurrou, né, para a coisa se expandir, né? Então, o gás realizou o trabalho. Ou seja, ele empurrou a parede de dentro para fora, contra o meio externo. Letra C. Como o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para o outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia com o trabalho? Cedeu. Neste processo, o gás deve aumentar ou diminuir sua energia interna? Se ele cedeu energia, a energia dele diminuiu.
diminuir. Letra E. A temperatura do gás deve aumentar ou diminuir? Se ele cedeu energia e diminuiu a energia interna, tem que diminuir. Na letra D ele perguntou se deve aumentar ou diminuir, né? Eu não vou escrever que diminuiu. A energia do gás diminuiu ou deve diminuir, para ficar mais elegante, para Fafá não pegar no meu pé. Determine o sinal matemático do trabalho. Trabalho positivo. O gás realizou o trabalho. Se ele tivesse cedido o trabalho, se ele tivesse recebido o trabalho, seria um trabalho negativo. Muito bem. Então essa questão 2 aí foi mais uma revisão do que a gente tinha estudado mesmo. Questão 2. Em uma transformação sem trocas de calor, de novo, ó, Q igual a 0. Ocorreu uma diminuição do volume do gás. O volume inicial é maior que o volume final. O contrário da questão anterior. Houve expansão ou compressão? Compressão. Letra B. Neste caso, o gás empurrou a parede de dentro para fora realizando trabalho, ou o meio externo empurrou a parede de fora para dentro e o gás recebeu o trabalho? O gás recebeu trabalho. Ou seja, o meio externo empurrou a parede de fora para dentro. Letra C. Como o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para o outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia com o trabalho? Recebeu. Letra D. Nesse processo o gás deve aumentar ou diminuir sua energia interna? Aumentar. A temperatura do gás deve aumentar ou diminuir? Aumentar. Determine o sinal matemático do trabalho. Isso, ele recebeu o trabalho, trabalho negativo. Show de bola. Então é uma questão bem didática para estimular o aluno com essa linguajar técnico, né, de receber ou realizar trabalho, ceder ou receber energia. Questão 3. Para estes gráficos, o módulo do trabalho, calcule o módulo do trabalho, então, e atribua o sinal correspondente. Olha só, pessoal, que tipo de transformação foi essa? A pressão em Newton por metro quadrado, volume em metros cúbicos, sistema internacional, e aconteceu essa transformação aqui, ó, de 2 para 5 metros cúbicos, enquanto a pressão era 10 newtons por metro quadrado. Expansão. É uma expansão. Trabalho positivo ou negativo? Positivo. E como é que calcula o módulo do trabalho? Calcula a área. Nesse caso daria para fazer P vezes ΔV, né? Porque a pressão é constante, né? 10 vezes 3. A área é base vezes altura, 10 vezes 3, 30 joules. Como foi uma expansão, positivo. 30 joules. Então também estava acessível. Desculpa, Fica à vontade, meu amor. Vitor, companheirinha, para você ir agora. Tá bem? Eu vou pegar teu material. Fica à vontade. Continuando, galerinha, questão 3 da página 34, letra B. O gráfico ficou muito parecido com o gráfico anterior, ó. Só que nesse caso, nitidamente, a pressão está constante e o volume diminuindo. É uma compressão. Só tem um pequeno detalhe, né? Não fazia sentido ser 0 ali a pressão, né? Concorda comigo? Tirando pelos outros gráficos, eu vou dizer que é 10 mesmo. Senão... Porque senão, não faria sentido ter perguntado. O gráfico teria que estar alinhado, né, com um 0 ali. Então, vou considerar que a falta do 1 ali é um erro gráfico. Trabalho é igual a área. Só que como foi uma compressão, vai ser um resultado negativo. Base vezes altura. A base é 6, a altura é 10. Então deu um trabalho de menos 60 joules. Depois, na letra C, continuamos com o gráfico pressão em newtons por metro quadrado, o famoso Pascal, e volume em metros cúbicos. Olha só,
Perigo isso aí, hein? O volume aumentou, logo o trabalho é positivo. O gás realizou o trabalho sobre o meio. Mas como é que calcula essa área, hein? Separando o triângulo. É isso aí, eu sempre fiz assim como vocês fazem na maioria, separando em um triângulo mais um retângulo. É justamente por isso que eu prefiro estimulá-los a fazer pela área do trapézio, para que vocês aprendam algo novo. Trapézio, então, base maior é 10, base menor é 5, vezes a altura, que é 4, já que o trapézio está de lado, sobre 2. Assim a gente ganha alguns minutinhos, ou segundinhos talvez. Vai ficar 15 vezes 2, que é 30. Se fosse calcular a área do retângulo, daria 20, né? 4 vezes 5. E aqui seria 4 vezes 5 sobre 2, daria 10. E aí 10 mais 20 daria o 30. Trabalho positivo, porque o gás aumentou de volume. Letra D. Letra D é a pegadinha, né? A letra D falava de um gráfico que era desse jeito aqui, ó. O que eu posso dizer desse gráfico aí, cara? A pressão diminuiu, o volume se manteve constante. Se eu fosse calcular a área, qual é a área embaixo daquela linha ali? 0, porque uma linha, de acordo com Euclides, é algo que não tem espessura. É uma ideia humana. Então a área é 0. Trabalho nulo. Toda transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, que são sinônimos, volume constante, o trabalho do gás é 0. Tranquilo. Página 34, questão 4. Pai, toda semana a gente corrige um monte de exercício. Se o teu jovem filho fez exercício ao longo do ano, vai ficar suficientemente competitivo. Por mais que nós não sejamos o melhor colégio do Brasil em termos de desempenho, eu te garanto que um bom aluno saído aqui do Santa Catarina, do Colégio Santa Catarina, ele faz frente a qualquer ninja de qualquer lugar, desde que estude o suficiente. Ele pode empatar com um ninja de qualquer lugar. Então, faz falta aí, às vezes, o pai dar uma conferida em casa, todo santo dia, no serviço que o aluno vem fazendo. O certo, o errado, cobrar do teu filho que ele dê errado e corrija do lado, para ele saber o erro dele. Que tem aluno que apaga e copia o correto, ele não sabe o que ele está errando. Olha o caderno desse aluno, é só coisa linda, maravilhosa, tudo certo, certo, certo. Iludindo iludindo a família também, que acha que o aluno está sabendo tudo. Então o caderno tem que ter os teus erros, para que depois tu possa ir lá, putz, olha como eu estou errando essa matéria, olha como eu estou me recuperando agora que eu estou corrigindo o certo. Para tu poder olhar, putz, eu errei isso, ih, tá aqui o certo, não vou errar de novo na prova. Então é uma coisa que eu venho te pedindo desde os primeiros dias de aula. Chegou a hora, pai, se tu foi relapso até agora, dá de ser um bom pai ainda. Vai olhar o material do teu filho, olha as apostilas todas dele, olha todos os cadernos dele desde o começo do ano e cobre o certo e o errado. Certo? Não é o bicho vai ter feito um trabalho de pai decente desde o começo do ano, mas dá tempo, se levanta da cadeira, cara, deixa de ver a Globo, esse canal de merda, e vai ver o caderno do teu filho. Beleza? Vai ser um grande adulto, hein, pai? Caso contrário, lava as minhas mãos, tu vai ser ocupado. Página 34, questão 4. Vamos que vamos. Fico tão feliz, cara, que tem aluno que mostra o vídeo pro pai. E sabe o que o pai faz? Ele não vem brigar comigo, ele vem me abraçar e me agradecer pelo serviço prestado. Faz com teu pai, mostra pro teu pai. Mostra pro teu pai o vídeo. K4! Esta tabela deve ser preenchida com sinais ou palavras que atendam às solicitações que se encontram na primeira linha. Título da respectiva coluna. Ah, meu Deus! Forma como o gás trocou energia. Forma como o gás trocou energia. Somente recebe calor. Somente perde calor. Somente realiza trabalho. Somente recebe trabalho. Pô, chatinha a tabela, hein? Mas tu vê, né, cara, se o cara não é preguiçoso, mesmo que ele não tivesse a apostila com a tabela completa, daria para fazer. Aqui ele fala,
representação da grandeza por meio de uma letra com respectivo sinal. Que mais, que menos, tal mais, tal menos. O que é esse tal, hein? Trabalho. Obrigado. O gás recebe ou cede energia? Cede ou recebe energia. Depois, a energia interna aumenta ou diminui. Depois, a variação da energia interna, o ΔU, é positivo ou negativo. E, finalmente, a temperatura do gás aumenta, aqui a energia interna, é o U, e aqui a temperatura aumenta ou diminui. Então, vamos lá. Forma como o gás trocou energia, somente recebeu calor. Mais que? Né? Que mais ele pediu, né? Você é bem obediente. Que mais? Cede ou recebe energia? Recebe. Recebe. O U aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. O ΔU fica positivo ou negativo? Positivo. Positivo. E a temperatura? Aumenta. Se o gás somente perde calor, o que fica negativo? Cede. Ele cedeu energia para alguém. A energia interna diminuiu. Diminui. Negativo. O ΔU fica negativo. E a temperatura diminui. O gás realiza trabalho. Trabalho positivo. Trabalho positivo. Cede ou recebe energia? Cede. Cede. A energia interna dele diminuiu ou aumentou? Diminui. Diminui. Então o ΔU fica? Negativo. E a temperatura? Diminui. Diminui. Finalmente, o gás recebe trabalho. Trabalho negativo, ele foi espremido. Recebe. Recebeu energia na forma de trabalho. Aumenta. Aumenta a energia interna aumenta. Positivo. O ΔU, que é final menos inicial, fica positivo, claro. E aumenta a temperatura. Sempre que a energia interna aumenta é porque a temperatura aumentou, considerando que o número de mols se manteve constante. Aumenta. Muito legal, cara. Em outros materiais nós não vemos esse cuidado todo especial para botar na cabeça do aluno o que é o sinal do trabalho, o que é o sinal do calor, da banda de calor. Então, nobre essa questãozinha. O que mais que eu pedi? Só, né? Ô, vida mansa! Então, ó, a galera que tiver com dificuldade, eu recomendo a página 35 toda para vir aí no apoio pra gente corrigir. E aí, ó, na página 36, ele fala da primeira lei termodinâmica, que é isso aqui, ó. A lei da conservação de energia, que diz que todo o calor jogado para um gás se transforma parte em variação de energia interna. Então ele comenta. Observe a maneira como ele colocou a primeira lei na apostila. Olha só, como é que ele colocou ali na apostila, ó. ΔU é igual a Q menos trabalho. Mudou alguma coisa na nossa? Não, né? Mais passar para lá, menos ficaria Q menos W igual a ΔU, né? Porque no começo, historicamente, eles calculavam a energia que o gás roubou deles, subtraindo energia entregue menos energia recebida na forma de trabalho. Mas eu acho mais intuitivo o cara pensar do jeito que eu escrevi, que a energia que eu jogo para o gás, uma parte é útil, realiza trabalho, e uma parte é inútil, varia a energia interna. Mas as duas são a mesma lei. A mesma lei. Tu vê, ó, então aí ele vai começar a discutir peculiaridades nessa lei. Ele vai te mostrar que se o gás não realiza trabalho, todo o calor vai para energia interna do gás. Concorda comigo? Aí ele vai te falar, se o gás não mudou de temperatura, quem é que vai a zero? A variação de energia, então. Quer dizer que todo o calor se transformou em... É o sonho de todo engenheiro mecânico, fabricar um motor que todo o calor realize trabalho. Esquece, na prática é impossível. Deus, quando fez o universo, disse que os gases, ao receber calor, vão se aquecer. Então a gente se arromba todo e não dá para obedecer, violar a lei divina. Certo? Mas Carnot, o francês Carnot, inventou uma forma de a gente, pelo menos, aproveitar ao máximo isso. Outra possibilidade, o gás não trocou o calor com o meio.
Nesse caso, toda energia que realiza trabalho tem que vir da energia interna do gás. É quando, por exemplo, tu aperta o desodorante aerosol. A expansão é tão rápida que não dá do calor ir para o gás tão rapidamente. E é por isso que o gás, ao se expandir, fica gelado, diminui a temperatura. Olha que legal. Então o desodorante ajuda a entender uma parte da primeira lei da termodinâmica. Quando o calor é zero, vai ficar assim, vê se tu concorda. Ó, zero é igual a W mais ΔU. Mais passa, quer dizer que se o gás se expandiu, e tu concorda que quando tu aperta o desodorante o gás se expande? Realizou o trabalho positivo. Como que o trabalho foi positivo? É que a variação da energia interna foi negativa. Aí menos com menos deu mais. O gás esfriou para poder se expandir. Beleza? É isso, né? Ou a quantidade de calor é zero, ou o W é zero, ou o ΔU é zero. Aí ele vai lá e faz praticamente uma aula para cada situação dessa. Então eu digo, tu já pode arriscar a página 38. Porque é só usar a lei que eu já comentei com vocês. Tu já pode arriscar a página 39. A lei está dizendo que o trabalho foi zero. Página 41. E é isso aí. Então a página 39, 41 tá de bom tamanho, porque aí a gente fala de transformações cíclicas e estamos avançando já para o fim da apostila. Essa semana aí eu vou marcar trabalhos e avaliações aí gerais. Se estiver faltando, que a gente só fez matemática até agora, né? Abandonamos a física, né? Vou marcar um trabalhinho aí de física e uma provinha depois, de repente para segunda-feira, né? Segunda-feira de repente tá cheio de aula, né, cara? Só aula, enche o saco, de repente faz uma avaliação no meio da segunda-feira, dá uma quebrada, né? Na tristeza da galera. Não dá? Dá, né? Show! Olha, eu se fosse tu, como tu tem, meu Deus, tem 15 minutos, pai. Dá pra fazer a tarefa aqui. Faz agora então, cara, que eu tô aqui pra te ajudar. Empacou, chamou. Página. Quais foram as páginas que eu pedi? 38, 39 e 41. 38, 39 e 41. Empacou, chamou. Cara, se tu der um gás, tu não leva quase nada pra casa, meu querido. Fica à vontade, cara.